Oi, hoje a resenha do conto, ou novela, a novela Guido de Cavalcanti, escrito por Giovanni Boccaccio, do seu Decameron, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Todos devem saber que em tempos passados houve em nossa cidade costumes muito galantes e louváveis, de que hoje não há vestígio graças à avareza que prosperou lado a lado com a riqueza, aos quais se uniram para bani-los. Entre os velhos hábitos havia um segundo o qual cavalheiros de diversos bairros se reuniam nos locais de Florença em grupos de certo número e o faziam de modo que todos pudessem bancar as despesas, hoje um, amanhã o outro, e assim por diante. Todos pagavam a conta de todo o grupo. Esse é o trecho ali do começo de Guido Cavalcanti, escrito por Giovanni Boccaccio, do seu Decameron. E num desses grupos aqui que está nominado, temos aquele de Beto Brunelleschi, cidadão que encasquetou, aliás, de convidar uma outra pessoa para aquele grupinho, que ficam dividindo as despesas, como já foi comentado, né? E o cidadão que podia entrar para o grupo, né? É um certo filósofo, o tal Guido Cavalcanti, que dá nome aqui a essa história. O problema é um cara meio fugidio, ele não quer participar desse tipo de comemoração, digamos assim, dessa coisa de ficar dividindo as despesas, com certeza também. Mas o grande problema, sabe qual é? É que ele é um filósofo, ou seja, uma pessoa muito mais culta. Realmente não é dada a festas, a algazarras, a reuniões. Não, ele quer ficar sozinho no seu canto. Inclusive, ele é um filósofo epicurista. Realmente, então ele precisa ficar sozinho, andando aqui, sozinho, né? Você sabe como é que é o estilo desses filósofos. Enfim, ele quer ficar sozinho pensando na vida, no existir, no ser, enfim, nas coisas de filósofo. O problema é que esse grupo de pessoas, de amigos, senhores, comandado pelo Beto, quer sim convidar o Guido para tal coisa. E num certo dia, realmente, eles estão andando em direção realmente a um bom dia de são, digamos assim, né? E encontram o Guido ali no meio do caminho. O local exatamente eu não vou dizer, fica um segredo. Mas de qualquer forma, assim que encontram o Guido, todo mundo rodeia ele. E claro, o Beto, o líder deles, faz o convite formal. Participe aqui do grupo com a gente. E o que o Guido faz? Bom, ele diz exatamente apenas uma frase edificante. Sim, aquela frase poderosa, típica de filósofos. Uma coisa meio enigmática, podemos dizer assim. E depois disso, ele faz uma certa ação. Não vou dizer exatamente o que ele faz também, mas de qualquer forma, sim, após a frase ser dita, todo mundo fica se perguntando, peraí, o que o Guido disse pra gente? Como eu disse, é uma frase de filósofo, ou seja, não é uma coisa tão simples de entender, talvez. E daí, o que vocês acham que vai acontecer a partir disso? Será que essa frase retumbante atrapalhou a relação do grupo para com o Guido Cavalcanti? Claro, eu não vou dizer, né? Porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Uma coisa a gente pode perceber logo de cara a respeito desse conto barra novela de Giovanni Boccaccio do seu Decameron. É o texto mais curto, pelo menos até agora, dentre esses contos selecionados aqui de Decameron. Sempre vale lembrar, né? Decameron é uma reunião de 100 histórias curtas e no caso, aqui nesse livro que a gente está fazendo as resenhas, é apenas uma seleção das 10 melhores segundo o organizador, que é exatamente o Maurício Santana Dias. Bom, na opinião dele, essas são as 10 melhores histórias, mas depois quando a gente termina de ler esse texto aqui, a gente fala como é que ele acha que isso aqui é uma das melhores. O que acontece exatamente é o problema que a história realmente é curta. E depois desse momento que Guido diz a sua frase de efeito e todo mundo tenta decifrá-la, a história simplesmente acaba repentinamente. E literalmente, quando eu virei a página, eu dei de cara com a história seguinte. Pois é, realmente a história acabou. Parece sim na frase final que é um certo desfecho, mas na verdade eu estava ainda com a sensação que haveria um outro quiprocó, porque foi isso que aconteceu em todas as outras histórias, pois os protagonistas da vez sempre enfrentavam uma certa dificuldade inicial e depois outras aconteciam sucessivamente. Na maioria das vezes pelo menos 2 ou 3 coisas aconteciam, mas aqui não. A primeira dificuldade é supostamente, vamos colocar entre aspas, resolvida e depois não acontece mais nada, fica o dito pelo não dito. Na verdade, fica o dito pela interpretação daquilo, que é exatamente
de Beto e dos seus amigos. Aí fica aquela sensação, peraí, será que eles interpretaram certo o que Guido quis dizer para eles? E vale dizer outra coisa super importante, o que é explanado pelo filósofo tem a ver com aquele local do encontro, por isso eu prefiro não dizer onde que ele acontece, porque senão talvez você possa até matar um pouco da charada. Na verdade, é uma charada que o filósofo fez para aquelas pessoas, e eles tentaram decifrar. Não sei se foi com muito efeito. Na verdade, a sensação que eu tive é que realmente a frase que o Guido diz para eles é meio ambígua. E quando teve a interpretação logo em seguida, feita pelo grupo, não vou dizer exatamente quem fez a interpretação, sim, dá a entender que, não, talvez eles estejam viajando na maionese. E daí, claro que eu pensei que aconteceriam outras coisas por causa da interpretação ou porque depois haveriam outros tipos de enxergar aquela realidade exposta pelo filósofo. Só que não aconteceu isso. A história simplesmente se encerrou e, claro, eu fiquei muito frustrado. Claro que a gente também tem que levar em consideração um detalhe aqui desta novela da vez e do que disse também a rainha do dia. Vale lembrar, né? Decameron é uma história onde 10 pessoas se reúnem todos os dias para contar histórias um para os outros. São 7 mulheres e 3 homens. No caso, todo dia há um rei ou uma rainha que fica organizando quem vai dizer a história a seguir. E no caso, a rainha deste dia é a Elisa, e ela já diz algo interessante logo no começo. Amáveis amigas, embora hoje mais de 2 novelas que eu pretendia contar me tenham sido subtraídas por vocês, ainda assim me restou ao menos uma, em cuja conclusão se acha uma sentença tão brilhante que talvez ainda não se tenha narrado nenhuma de tanta sabedoria. Ou seja, quando você já lê esse começo aqui, você já fica, opa, vai ter alguma boa sacada ali mais para frente no texto, né? Tem e não tem, esse é o problema do texto aqui, né? Na verdade. E também tem aquele resumo que eu sempre comento para vocês que não deve ser lido antes de você ler o corpo inteiro do texto, porque sempre há um grande spoiler. No caso aqui, até o spoiler é meio nebuloso, você pode concordar ou não com o que está dito aqui nessa sinopse, que sempre é reveladora em todos os outros contos passados e provavelmente será também nos contos futuros. Bom, traduzindo, eu acho que essa história aqui vai de cada leitor gostar ou não, achar realmente que foi bem sacado, que foi uma malandragem, por exemplo, do filósofo, ou foi um mal entendido, ou foi um monte de coisa. E sempre vai lembrar, o que importa é o local onde está acontecendo esse encontro dessas pessoas. Mas enfim, foi mais ou menos. Bom, para a novela Guido Cavalcanti de Giovanni Boccaccio do seu Decameron, eu atribuo apenas 2,5 asteriscos, porque realmente eu fiquei decepcionado. Mas, com certeza amanhã vamos encontrar uma história um pouco melhor, mesmo sendo curta, porque pelo menos teremos algum lirismo aqui de O Volume do Silêncio, de João Anzanello Carrascosa. Com certeza vai ser bem melhor. E claro, semana que vem a gente retorna aqui ao Decameron do Giovanni Boccaccio com as suas histórias pueris, mas com certeza talvez melhores do que dessa semana, com certeza. Bom, enfim, enquanto as próximas histórias não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que eu já fiz aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!